Olá pessoal, tudo bem? Fazendo mais um comentário aí sobre algumas coisas. Faz um tempão que eu não faço vídeo aqui pro YouTube, né? Nem para as minhas redes sociais. Estou acabando de sair da academia aqui. E vamos comentar aí sobre as últimas notícias do Brasil, da política, né? Que eu acho que está tomando aí as redes sociais. Pelo menos o X, porque eu não estou mais no Instagram. A última notícia, né, mais relevante, a vitória do Trump, né, do Donald Trump, que se tornou o 47º, se não me engano, ou 57º presidente dos Estados Unidos. Uma vitória avassaladora, né, uma onda vermelha gigante lá nos Estados Unidos, acabando com o Partido Democrata. E a primeira coisa assim que a gente tem que observar, né, e pensar, né, questão de futuro, porque a atualidade o pessoal já está falando, é sobre como será a política externa dos Estados Unidos. Eu acho isso muito importante a gente refletir sobre isso. E uma das coisas que acho que tem poucas pessoas falando, mas algumas pessoas já admitem essa possibilidade, é uma mudança de paradigma do Donald Trump com relação à política externa, né? Historicamente, na verdade, o Partido Republicano nunca foi um partido na história dos Estados Unidos que procurou ser o chefe do mundo, procurou criar, né, conspirações para ter influência e mandar em outros países. Historicamente, isso vem muito mais do Partido Democrata do que do Partido Republicano. De uma época para cá, essas coisas vieram, vamos dizer, se misturando, né? Um foi ficando muito parecido com o outro. A gente pode ver aí, principalmente no governo do George W. Bush pai e filho, né? Que são dois republicanos que tiveram grandes movimentos aí de interferência externas, né? Nas políticas externas de alguns países. Muito motivado também por conglomerados econômicos e enfim. Mas foi vamos dizer, uma mudança de paradigma. Pelo menos que eu me recorde agora. Também tem outras coisas que aconteceu, eu não sou tão entendido de história, da história dos Estados Unidos assim. Mas é uma mudança de paradigma. Então, o Trump, no primeiro governo, tinha toda aquela beligerância, principalmente com a China, com o Irã, né, muita proteção a Israel. E especificamente no caso de Israel, já estão dizendo que a tendência de Donald Trump não é endossar esse conflito, nem um apoio restrito ao Estado sionista, né? E eu acho que isso é uma notícia muito boa. Eu já faz um tempo que eu perdi aquela posição pró-Israel a todo custo, né? Que é uma coisa muito comum nas igrejas evangélicas, principalmente neopentecostais, e eu acho que é um erro. Não vou discutir disso aqui agora, mas eu acho que isso é bom para o mundo, traz mais paz, equilíbrio. São muitos absurdos que estão sendo cometidos ali naquela guerra, independente das coisas que também aconteceram de ruim com relação ao povo do Estado sionista, né? Uma coisa não justifica a outra, né? Principalmente quando a gente vê que há um terrorismo de Estado por parte do Estado de Israel, ou seja, é um Estado, então você não pode, pelo menos na minha visão e na visão que seria o consenso geral sobre os Estados modernos, né, provocar, permitir e fomentar terrorismo, né, através de suas próprias forças armadas, que é uma coisa inaceitável e inadmissível. Partindo para outro ponto ainda relacionado, né, com a vitória do Donald Trump, a gente tem a questão da política interna brasileira, né, e como que a política externa com relação aos Estados Unidos vai se desenvolver aí em relação ao nosso país. Primeiro ponto, o Donald Trump, ele tem vários, como é que eu posso dizer, vários interlocutores, né, com relação ao Brasil. O Brasil também é uma situação sui generis com relação ao resto do mundo, como por exemplo o Oriente Médio lá, Israel, China, Irã, Rússia na Europa, estão do outro lado, né, do mundo, do outro lado do Atlântico. Então não diz respeito ao quintal dos Estados Unidos. Agora, com relação à Venezuela, México, Brasil, acredito que essas tratativas serão não como é que eu posso dizer, dirimidas, como seria o caso do resto, né, como seria o caso do Oriente Médio, menos participação. Eu acredito que vai aumentar a participação na América Latina
e nas Américas em geral, né, no continente americano como um todo. Por quê? Porque é o quintal dos Estados Unidos, então você diminui desgaste por causa de logística, você tem um país que está do seu lado ali, então é importante você ter boas relações, né, e ter aliados nesses locais. A gente vê que isso vai ser uma mudança de paradigma. Por quê? Porque a tendência nessa visão geopolítica que está se desenhando com a equipe do Trump é uma geopolítica que ela vai encolher seus tentáculos. Não sei se isso vai ser bom, mas a tendência é que isso encolha, né? Que não fique aquela influência dos Estados Unidos lá do outro lado do mundo, né? Buscando mais ali, vamos cercar aquilo que está no nosso quintal. Então isso diz muito respeito a nós brasileiros, diz muito respeito a política brasileira. E você vê alguns reflexos já, né? Você já vê alguns ministros aí da Suprema Corte comentando sobre, não vai mudar nada. Você vê o próprio presidente da República que fez um discurso extremamente imprudente, chamando o ainda candidato Donald Trump de retorno ao fascismo, comparando com o retorno ao nazismo, vamos dizer, né? E agora, né, tendo um discurso completamente subserviente, falando por meias palavras, pedindo pelo amor de Deus. Então você vê que havia claramente uma estrutura ali que mantinha, né, a burocracia brasileira e o governo atual, que era por influência externa. O governo Lula não tem apoio político interno, né? Essas coisas que vem acontecendo no Brasil politicamente, através do Supremo Tribunal também, não tem apoio político interno. Você vê claramente através, né, dessas satisfações que ninguém pediu, né, e que eles não deveriam dar, né? O que tem a ver, né, em termos formais, a eleição de um presidente dos Estados Unidos com a política brasileira, com o jeito como você vai atuar, né? Em questões de pragmáticas, em questões, a gente sabe que tem uma influência, mas oficialmente o que deveria mudar se você é um país soberano? Nada, não deveria mudar nada. Mas quando você vê ministros, né, pessoas do governo, próprio presidente dando satisfações e sei lá, tentando justificar, você vê que claramente alguma coisa já mudou, né? O fato de essas pessoas, né, esses entes, né, essas personalidades, instituições, dar um tipo de satisfação que ninguém pediu e que eles não deveriam dar, já mostra o teor da coisa, né? E como será daqui para adiante. Então, se agora, né, que Trump ainda nem assumiu o poder, já estão tendo, né, conversas e papapá, popopô, justificativo, vocês esperem e verão assim que o Laranjão, né, assumir o poder do lado de lá. Um outro ponto que eu gostaria de comentar, um terceiro ponto aí, dizendo não relação à eleição do Trump, mas relação à nossa política interna, principalmente com relação à briga ideológica, né, a disputa ideológica que existe no Brasil hoje do lado da direita, né? O setor da direita no Brasil sempre foi uma coisa assim, a direita no Brasil é uma coisa muito curiosa, né, muito complicada, porque a pessoa fala, o povo brasileiro era mais conservador. O povo brasileiro, de conservador, questão de moral, nunca teve nada, né? O Brasil, para ser conservador, para ser considerado um país de ethos conservador, né, em questão de moral, costume e tudo mais, ele teria que passar, na verdade, por uma revolução. Essa que é a grande verdade. O Brasil não vai voltar para uma coisa que ele nunca teve, né? Porque quando, por exemplo, nossos colonizadores chegaram aqui, a gente encontrou um monte de pagão, que era índio, e a coroa portuguesa que veio para cá também era uma bagunça danada. Então, tudo de ruim que você pensar de exemplo, o Brasil tem. Teve coisa boa? Teve, mas na verdade o Brasil sempre foi um país meio de merda, né? Essa que é a grande verdade. E a gente vê aí, nessa direita brasileira, uma pretensão de ser uma coisa que eles nunca foram, né? A direita brasileira nunca foi porcaria nenhuma, apesar de ter, né, esse sonho aí, que não sei se foi o Olavo de Carvalho que fomentou, com certeza foi, né, de uma direita, papapá, não existe, né? E a gente vê algumas sandices que começam a criar e sair.
né, por falta de experiência mesmo, do povo brasileiro, né, por falta desse amparo histórico que nunca houve, que é, né, as personalidades se considerarem maiores do que elas realmente são. E eu estou falando claramente aqui do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? O cara simplesmente enlouqueceu. Vamos lá. É o único nome que tinha da direita, realmente era para presidente, né? Só que, querendo ou não, o que acontece? Muito tempo eu mantive, a maioria das pessoas ela mantém, né, um certo tipo de apoio ao Bolsonaro, porque não tem mais nada, né? É quem todo mundo vai votar seria nele. Porém, vieram surgindo algumas pessoas e tal. E nesse meio tempo de surgir várias pessoas de lideranças aí no espectro da direita, né? O Bolsonaro continuou fazendo muita cagada, né? Cagada do tipo, não ouviu os conselhos, né? Esse negócio de ministérios técnicos, né? Colocou gente claramente que não tinha uma visão conservadora, não tinha uma visão de direita, que sabotaram o governo internamente, né? Não teve estratégia de manutenção de poder, né? Não pensou no poder como algo a ser conquistado, né? Sempre quis aquele discurso idiota, né, liberal, que todo imbecil acredita, né? Que o Estado, não, tem que ter gente capacitada e gente com gente técnica, né? Que é uma coisa completamente idiota. E para além disso, outro defeito, cara extremamente covarde, né? Burro também nas suas escolhas, né? Que como eu disse anteriormente aí, fez escolhas imbecis. Mas além de tudo, o cara é um covarde, né? O cara é um covarde. Nunca, aquela situação de 8 de janeiro nunca teria acontecido se ele tivesse pegado e anunciado ao povo: povo, não tem nada, vamos para casa, perdeu, acabou, a gente se lascou. Nunca fez isso. Então, por omissão, ele é culpado. Segunda coisa, né? O que efetivamente essa desgrama que se diz líder da direita fez? Não fez porcaria nenhuma. Né? Ele não fez nada. Além de não impedir que essas pessoas se lascassem, ele mesmo não fez nada, não fez um discurso. Eu tô falando de discurso contundente na Câmara, aí na imprensa, aí fora, né? Até ser preso, né? Porque se ele era o líder, o primeiro que devia, né, ser preso seria ele. Não fez porcaria nenhuma. Então o cara é covarde. A questão ficava num chororô danado. Eu acho engraçado, tipo assim, que provavelmente vai vir alguém falando, né, principalmente os filhos dele: mas e se fosse você? Meu filho, eu não sou o Biruliro, eu não fui eleito, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Agora, quem colocou a rodinha na cabeça, que se lide com o pote. Se você não pode com o pote, não põe a rodinha na cabeça, como diz os nordestinos. Se você não tem estômago, se não tem vísceras para isso, meu jovem, não entre. Não entre. Entendeu? É melhor do que se chamar de bundão e covarde do jeito que é. E o terceiro ponto é que agora, né, ele acredita realmente que é só ele que é direita no Brasil. Um bosta de um cara covarde, que teve as piores escolhas, né? Teve escolhas de merda, não olhou para o que deveria olhar. Chorão, né? Um cara chorão, homem que chora na frente de câmera igual ele, um líder de estado. Vai tomar banho, rapaz. Vai tomar banho, sinceramente, vai tomar banho. E o cara faz uma porcaria dessa, né? E agora não, porque agora tem como é que ele tá chamando os caras lá? Astronauta, sei lá. Porque o povo decidiu parar de seguir, né, as covardias e parar de acobertar as merdas que ele faz. Então a verdade é o seguinte, gente, tipo assim, eu votaria em Jair Bolsonaro? Eu, sim, votaria, se for contra Lula, se for contra Semineto, Eduardo Leite, qualquer uma dessas porcarias aí da nossa política habitual. Agora, se fosse Ricardo Salles, até o Marçal, que eu odeio porque é coach, um imbecil, um idiota que sabe enganar as pessoas, eu votaria no Marçal. Sabe por que eu votaria no Marçal a partir de agora? Por causa dessa crise de boiolice que o Bolsonaro tá tendo. Eu votaria no Marçal porque eu queria ver se pelo menos aquele covarde de merda, né, aquele bosta daquele Marçal, teria mais coragem do que o Biruliro. Que eu acho que teria, sabe? Eu acho que ele teria mais estômago do que o Biruliro.
entendeu? Nem que fosse manipular, fazer alguma coisa, mas eu acho que pior do que o Biruliro ele não seria, sabe? Ele parece que vai ganhar grande apoio. Agora, eu concordo com o Marçal, nunca concordei, acho ele um picareta, filho da mãe, mas pior do que o Biruliro eu acho que não é não. Eu não acho. Eu acho que ele lidaria melhor com o poder. Vamos ver, né? Sei lá. Que é um picareta safado sem vergonha também. Ele é. Agora, o problema do Biruliro não é má intenção. Eu acho que ele não é mal intencionado. Isso aí é uma coisa que a gente pode olhar pra ele, pode ter certeza que o cara não é mal intencionado, entendeu? Ele não tá fazendo de sacanagem, mas é incapacidade mesmo, covardia. O cara não tem estômago. Não adianta, velho. Não adianta, né? Ele pode ser o melhor intencionado do mundo, mas é um idiota, imbecil. Então não adianta, entendeu? Então é isso. O Biruliro acha que ele é o pé da porca. Agora, por exemplo, eu falei, ele votaria. Agora, se aparecer até o Marçal, agora, se aparecesse Salles, aparecesse Marcel Van Hatten, por exemplo, com certeza, cara, meu voto era neles 10 vezes. Olhem para esses nomes: Ricardo Salles, Marcel Van Hatten, que é homem pra caralho. É o político mais macho que tem nessa desgrama de país. Se chama Marcel Van Hatten. Fudindo do STF lá, todo mundo correndo atrás do homem, falou que era para dar depoimento da Polícia Federal. Ele não foi. O cabo é macho, o cabo tem saco, entendeu? O cara tem escroto. Ele honra aquilo que Deus deu para ele, que é testosterona e o órgão genital dele. Ele honra aquilo lá. Agora o resto, tudo merda. Dos bolsonaristas, quase tudo, não sobra um, tudo merda. Aquele pessoal que tá lá na Câmara e no Senado. Assim, sobra alguns, vamos dizer aí. Nicolas, que me surpreende enormemente. Ele é um moleque, eu acho que ele não sabe muita coisa, é meio ruinzinho também de serviço, meio burrinho também, meio ingênuo, mas é bem mais homem, tem muito mais testosterona e bago do que o próprio Biruliro. Biruliro é ruim, o bicho é ruim, é covarde, é bosta, viu? Bosta pura. Então, assim, desculpem por esse final de vídeo aí extremamente chulo, né? E realmente me dá raiva só de pensar nessas questões. Mas é isso aí. Vamos ver como vai ser, né, os próximos 2 anos aí. Não duvido nada de ter um quebra-quebra aí no Brasil e o seu Lula, né, e mais algumas pessoas aí se lascarem, pode ter impeachment. Acho difícil por enquanto, mas não duvido. Agora, na próxima eleição aí, que vai virar, que as coisas vão virar, pode ter certeza absoluta que as coisas vão virar no Brasil. Vai ter gente presa aí, viu? Vai ter gente presa. Deixa eu sair aqui porque já tá dando a minha hora aí. Gente, é o Brasil, né? Um país de merda. Deus tenha misericórdia de nós.